vou receber aqui o jurista Lênio Streck. Olá, Lênio, tudo bem? Opa, tudo bem. Lênio, você é fera mesmo, hein? Você adivinhou o resultado lá da votação do Moro. Bem que você falou que tudo estava caminhando para liberarem ele. Né? Como é que você avaliou o resultado e os votos lá dos militares? Eu acertei também a absolvição do Cláudio Castro também. Sim. Eu sabia que o Moro escaparia do Paraná, porque isso é uma questão de tempo, né? Há meio ano atrás, porque veja só, politicamente, e isso é uma questão política, o não é talvez e o talvez é sim, ou o sim é talvez e o talvez é não. Há meio ano atrás, era um cenário. O Moro seria trucidado. Passa o tempo, Bolsonaro faz seus movimentos, não é denunciado ainda, não é preso também. Acontece esse episódio da Hungria, enfim, toda essa história. E vai mudando o cenário. Por alguma razão que só o Brasil explica, as placas tectônicas foram se acomodando, ou as melancias foram se acomodando, e 7-0 foi acachapante. A comunidade jurídica pouco falou sobre isso. Você vê que foi muito pouco repercutida essa vitória do Sérgio Moro, porque eu não sei se ela deveria repercutir mais porque Sérgio Moro ganhou ou porque o sistema perdeu e o governo perdeu também. Embora o governo tenha também, de algum modo, se desimportado. Ele considerou desimportante esse julgamento do... E isso faz com que o tempo passando, o 7-0 soa quase natural. Acho que só o que mais falou sobre isso foi o Alfredo Atier, acho que você conhece, né? Aí de São Paulo, ex-desembargador, escritor, sempre está nesses sites. Ele disse que é extremamente preocupante esse resultado de absolvição do Moro, por duas razões. Uma é a de que o precedente da Selma, aquela e tal, não foi aplicado, e segundo, cria-se uma espécie de mundo sem regra de gastos e limites para políticos em campanha, porque Moro gastou milhões e foi considerado apenas imoral e aético, mas que teria sido dentro da lei, como se isso fosse possível, já que o Brasil tem o princípio da moralidade. Então, isso aconteceu e a mim, digamos assim, não surpreendeu porque eu acertei, mas no íntimo eu ainda estou procurando entender como que isto aconteceu. Então, assim como o tempo conspirou a favor de Moro, o tempo conspira a favor de Bolsonaro. Isto é um fato hoje para mim. Eu não sei o significado
da passagem do tempo politicamente, Miguel, mas eu posso dizer que ele existe e ele conspira a favor de Bolsonaro, como conspirou a favor de Sérgio Moro. Isso é um fato. Podemos não gostar dele, mas ele está aí. Lênio, entendo esse ponto de vista, mas você não acha também que o tempo, por um outro ângulo, corre em favor do Lula e do seu campo político? Afinal, como ele está no governo, ele está acumulando forças também, o governo está no seu segundo ano, está nomeando juízes, nomeou já dois juízes no STF, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, ou seja, ganhou força no STF e está governando, não está sendo ruim, a economia está crescendo, o desemprego está caindo. Agora, então, você tem um tempo, talvez, Helênio, o que você acha? Talvez as coisas não estejam se equilibrando, porque a justiça, o judiciário, ele nesses últimos anos, ele tem atuado de forma muito intensa. Você não acha que ele próprio está tentando se conter? Mas é um processo de contenção conservadora, né? Então, vai gerar efeitos colaterais lá adiante. Explico. Eu concordo com o seu ponto de vista, é interessante porque ele é natural. Quer dizer, sempre há, no mínimo, dois pontos de vista. Eu posso enxergar a passagem do tempo como um aliado do Bolsonaro, por exemplo, e também posso considerar a passagem do tempo um aliado de Lula, que vai sedimentando posições para essa guerra que se coloca todos os dias, que é aquilo que se chama de polarização. Tem razão. Agora, eu coloco, digamos assim, na balança, no meu ponto de vista, e quero que você reflita sobre isso, que assim como a situação, o tempo vai facilitando a vida de Bolsonaro, tanto é que já não se fala em prisão, e se falava antes e agora já não se fala. Ou seja, Bolsonaro dá a impressão que ele joga futebol americano. Ele avança por jardas. Entendeu? Sabe aquela parada e dá um avanço. E vai e para e dá um avanço. Ele já avançou, ele já eliminou a perspectiva de prisão e agora o próximo passo é avançar mais ainda. Eu não sei quais os limites dessa posição. E a próxima eleição da Câmara dos Deputados, por exemplo, e do próprio Senado, essa da composição das mesas, ela é muito importante, porque ali também se desenha um desejo dos bolsonaristas de fazer um projeto de anistia, entende? Então, o quadro é muito nebuloso. Eu vou fechar isso para te explicar por que eu digo isso. O quadro é nebuloso, mas não precisaria ser nebuloso. Se o sistema tivesse sido rápido e expedito, e prendido e condenado o Bolsonaro, nada disso estaria em pauta. É disso que eu falo. Queria que tu pegasse o meu ponto de vista sobre essa perspectiva, que não anula a tua, porque é independente.
o Lula coloca suas posições, o governo, etc. Mas, por outro lado, a demora com tudo isso vai criando um quadro desnecessário historicamente, que poderia ter sido evitado, deixando isso aqui registrado. Né? É o que eu conversei aqui com o Cacai, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o excesso de expectativa que se coloca no judiciário. Né? Isso aí. Enquanto que o judiciário ele não deu tanta razão assim nos últimos anos para Perfeito. Isso expectativa. Só para botar uma cunha, o Cacai tem razão, você tem razão, e isso reforça a minha posição, meu ponto de vista. Porque a gente viu esses últimos momentos em que o judiciário agindo contra a extrema-direita, o bolsonarismo, talvez a gente tenha esquecido o que é o judiciário brasileiro por conta desse momento, que esse momento talvez tenha sido excepcional. Né? Você sabe, Helene, eu fui agora estive em Brasília uns dias, participando de um evento, segundo encontro, o Rei de Lawfare Nunca Mais. Muito interessante. Aí foi gente do país inteiro, foram 2 ex-governadores, né, o Ricardo Coutinho, da Paraíba, e o Agnello Queiroz, foi uma ex-prefeita de Conde, da Paraíba, que deu um depoimento muito... Até trouxe ela aqui depois, muito emocionante, Lênio, a crueldade do judiciário com essa... Eu conheço o caso dela e até dei um depoimento sobre o caso dela há um tempo atrás, e também conheço bem o caso do Coutinho, e eu, inclusive, fui parecerista num processo e dei uma entrevista para a esposa dele, que escreveu sobre isso. Então, sim, eu estou com o livro aqui. Isso, muito bom, eu comecei a ler. Aqui o livro da Amanda Rodrigues. Ela é ótima, ela também foi perseguida. Eu estou dentro desse livro aí, portanto... essas figuras eu conheço, o caso do Conde, da prefeitura, cruel, Lawfare na veia, né? Eu estou falando isso porque eu estava falando com o Cacai, que é preciso vencer a extrema-direita na política. Se for ficar esperando vencer a extrema-direita pelo judiciário, vai demorar muito, né? Porque o judiciário brasileiro ainda é muito conservador, não é? O que não significa que a política não tenha que pressionar o judiciário para isso. Sim, foi o que a gente fez, né? O que você fez esses anos todos, escrevendo, né? Criou uma massa crítica que empurrou o judiciário. Né? Inclusive, eu acho que vai ser difícil de repetir alguma das... Vai continuar cometendo alguns erros, mas o tipo de erro que foi cometido, talvez né, a gente entre numa nova fase. Né? Esses erros, essas barbaridades cometidas contra essa prefeita, a Márcia Lucena, trouxe ela aqui também, né? Depoimento também muito emocionante. Será que isso vai voltar a acontecer, Lênio? Ora, Miguel, não, talvez não com essa intensidade. Eu acho que o passado recente ele criou uma espécie de barreira, um aviso dos limites do que acontece. Agora, o establishment, o governo, por exemplo, tem que entender bem isso. E, por exemplo, quando você vai nomear juízes e etc., você tem que cuidar. Veja, por exemplo, que o Cláudio Cabral foi absolvido com um dos votos foi de um juiz nomeado pelo Lula. Em Santa Catarina, Jorge Seif foi absolvido também com voto de juiz nomeado pelo Lula. Percebe? Então, Cacai está certo, você está certo, e nós estamos cientes, nós três, que não dá para... Tem que ganhar na política,
mas um olho no gato, o outro na sardinha, né? Porque também você precisa do componente jurídico. Isso é muito importante, porque, veja, vou repetir, aliás, foi bom você falar nisso e trazer essa reflexão, porque há tempos que eu não dizia, eu não recordava uma coisa que eu dizia lá atrás, durante a luta da Lava Jato e a luta da prisão do Lula, da presunção da inocência. Historicamente, a esquerda, por um certo marxismo, que faz um certo marxismo, digamos que faz uma leitura equivocada sobre o direito, que, digamos assim, que acha que o direito não tem importância, porque tudo é luta política, tudo se resolve na economia, etc. E, na verdade, isso é um equívoco, porque esta é uma leitura mecanicista, frágil, da obra de Marx. O Marx mesmo não concordaria com essa tese de que o direito é uma mera superestrutura, que ele não tem essa importância. Engels também não. E, portanto, os marxistas posteriores, neomarxistas e outros, sempre disseram, Poulantzas, por exemplo, Niklas Poulantzas, sempre disseram que o direito é muito importante. Um marxista historiador como Edward Thompson, ele tem uma frase famosa que eu repito seguidamente: o direito importa e por isso que nós importamos com tudo isso, porque o componente jurídico... Veja, o PT, quando assumiu o poder em 2002, achava que o mundo era um nirvana. E não era importante você nomear um ministro tal, porque isso tudo se resolveria na política. E não é que ele foi vitimado exatamente pelo direito? As circunstâncias históricas deram sorte, porque no meio do caminho surgiram pessoas e movimentos como Prerrogativas, e todos nós, que recuperamos o direito para ajudar o direito a ajudar a política. E, portanto, o direito é importante também. O Cacai tem razão, você tem razão quando diz: nada surpreende, porque não dá para apostar demais no judiciário e no Ministério Público, porque eles são conservadores. Bom, mas olha para trás... E, de fato, isso é assim. Agora, primeiro, não pode ser sempre assim, porque então não tem muito sentido o direito, porque se tudo se resolve na política, o direito fica, de fato, em segundo plano. Esse é o ponto, Miguel. Isso tem que... Uma democracia consolidada, o direito é que tem que fazer a diferença, e não apostar tanto tempo na política, porque a política você tem um problema de maiorias, minorias, emendas parlamentares, você não pode depender de negociações do parlamento se você não tem um tranco firme no judiciário e no Ministério Público, por exemplo, com pessoas, julgadores e doutrina forte, também tem cuidado do ensino jurídico, tudo isso, que diga não. Como lá nós dissemos não com a presunção da inocência e com o lavajatismo, com a presunção, com a suspeição do Moro. Mas, se der um problema desse de novo, teremos fôlego para tentar ressuscitar o direito fagocitado pela política? E se a política ganhar e a política não for a boa política? Percebe? É nesse sentido. De todo modo, é brilhante, te agradeço você ter trazido de novo à pauta essa discussão sobre o papel do direito. É muito importante. Muito bem. Lênio, mas o direito... Desculpe entrar nessa seara filosófica, né? Mas você não acha que o direito... que você...
Seria também um erro considerar o direito como uma ciência pura, completamente separado da política? Ele em si também ele é cheio de política? Mas, essencialmente, o direito é produto de 3 questões. Isso você pode testar isso no condomínio do seu prédio. Quando você vai fazer o regulamento do condomínio, você vai ter argumentos políticos, morais e econômicos. Sempre. Quanto vai pagar de condomínio, como é que se tira e põe o síndico, e se pode levar cachorro ou não, e se pode ter barulho depois das 10, e etc. Pronto, você tem argumentos dos 3 tipos. Você junta os 3 que constroem um quarto. Qual é o quarto? O direito. E o direito tem que ter a capacidade, porque ele foi construído pelos 3, de, no limite, controlar aquilo que os 3 saírem. Isso faz com que o condomínio funcione bem. Se o direito funciona bem, ele tira de pronto. Por que o direito funcionou mal no Brasil? Porque quando o Moro começou com isso, o direito não foi forte o suficiente para apagar o lawfare. Você que esteve no seminário do lawfare é o uso político do direito contra os seus inimigos. Quer saber essa equação que eu estou falando para você? Se o direito funcionasse no momento oportuno, o Moro não teria se criado. Aliás, em abril de 2015, eu disse isso para ele: com juízes como você, a democracia vai a pique, porque ele não foi controlado. O bom exemplo disso é a Lava Jato. Se o direito funcionasse, a Lava Jato teria morrido no nascedouro, porque ela não teria deixado ela destruir a própria política em nome da política. Esse é o ponto. Eu poderia contrapor, Lênio, que a política falhou naquele momento. A política estava enfraquecida naquele momento da Lava Jato. Eu lembro que a Dilma conciliou uma série de erros acumulados, nomeações para o STF equivocadas, né? E uma falta de uma mídia. Sim, é um erro político, mas que tem uma inserção jurídica. Isso é como o paradoxo Tostines. Você não sabe se Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais. A Lava Jato ela se impôs porque falhou a política, ou a política falhou porque se impôs a má política, ou o direito foi fraco porque não conseguiu se impor para segurar a política no momento oportuno, ou a política foi forte que superou o direito e, portanto, o direito, de fato, não valeu nada. É muito difícil esse tipo falar sobre isso, mas isso é uma lição que, aliás, isso que nós estamos falando aqui devia ser discutido cotidianamente, porque essa é uma discussão porque ela tem a ver, por exemplo, qual é o papel do direito com relação ao 8 de janeiro e a resposta aos golpistas. E qual, por exemplo, nesse nosso debate, como se insere uma absolvição de 7-0 a favor de Moro. Qual é o significado dessa absolvição nessa dicotomia direita e política que nós estamos tratando? Esse é um assunto que devia ser top trend aí devia ser top trending nas discussões hoje. Lênio, uma última questão antes de liberar você. Eu acompanhei de perto, junto com você, né? Estive nas trincheiras, né, para assim dizer, essa luta contra a Lava Jato, contra os arbítrios do judiciário. Foram momentos muito interessantes, com muita filosofia, muito debate filosófico, né? E eu lembro que a gente ia fundo, por exemplo, inclusive na questão de mudar o currículo das faculdades de direito, se discutia muito, né, que a coisa vem de baixo, né, e vai até criar toda essa cúpula do judiciário
tão profundamente reacionária, né, a gente ia fundo. Como é que está esse debate de mudar o próprio ensino do direito? Morreu. E, lamentavelmente, morreu. Aí, de novo, o erro do governo. O governo não se importa com isso. O MEC não se importa com isso. Aliás, tem uma comissão de reforma do ensino jurídico que, não sei, ninguém foi consultado, enfim, o ministro não se importa com isso. Isso é muito ruim, porque mostra de novo que sempre se erra, não se quer fazer modificações na graduação do direito e nem na pós-graduação. Então, esse assunto, nesse momento, está muito mal, está morto, e ele devia ser muito forte, porque, e você acabou de dizer, e nós falamos isso quanto tempo, né, durante a Lava Jato, jabuti não dá em árvore, né, não existe geração espontânea, um juiz não chega a ser juiz sem ter feito uma faculdade. Hoje, por exemplo, as faculdades são um criatório de reacionários. Hoje, os alunos, é impressionante isso, os jovens advogados e os alunos, eles saem da faculdade odiando a Constituição e odiando garantias. Aquela história que o Dallagnol e tal dizia que a Constituição é filigrana, tudo isso, essa é uma história que pegou. E é um criatório de reacionários. A minha comparação é com os médicos. É como os alunos de direito hoje, do modo como saem das faculdades, é como se os médicos recém-formados saíssem da faculdade odiando antibióticos e se negassem a receitar antibióticos, dizendo, olha, antibióticos é uma coisa que é uma bobagem, uma filigrana da medicina. E tal. Essa é a comparação que eu gosto muito de fazer e posso sustentá-la numa boa discussão, mostrando como é fundamental mexer nas estruturas do ensino jurídico, nos currículos das faculdades, do que é importante, etc. Mas... Bom, Lério, mas boa lembrança, né? Vamos à luta, né? Vamos insistir para que o governo veja isso, dá tempo ainda. Né? O governo começou agora. Lério? Eu acho, exato. Você é e tantos aí que pode ajudar nisso e pautar essa discussão. Não pode esquecer isso, não. Lério, então, muito obrigado, sempre bom conversar contigo. Até a próxima, meu amigo. Até a próxima, querido. Valeu.